Bom dia, galerinha que está em casa. Então hoje nós temos aula de Geografia, professora Milka, tá? Nós estamos aí na página 230, abertura de um novo capítulo, ponto de partida. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma jornada pelo universo a partir de agora, tá? Então página 230, acompanhem comigo. Vamos lá. Então a gente sabe que a humanidade sempre teve curiosidade de descobrir como surgiu o universo, certo? Os cientistas dizem que foi através de uma explosão chamada Big Bang, né? Que através dessa explosão de pedra, poeira, né? Deu origem, então, tudo que a gente conhece hoje. A Bíblia, para quem é cristão, diz que Deus criou, né? Tudo, né? Tanto a terra quanto os seres que nela habitam, certo? Então, assim, eu sou cristã, então eu acredito no criacionismo de Deus, certo? Mas a ciência diz que surgiu através de uma explosão. Então, essa ideia de aceitação de como surgiu, ela é pessoal, é de cada pessoa, certo? Não é uma ideia que é imposta. Vamos lá, então. Aí, eu vou diminuir aqui, tá? Então, ali, ó, fala bem assim. A humanidade sempre teve curiosidade de entender, acompanhar os eventos que ocorrem fora do nosso planeta, em todo o sistema solar, certo? Atualmente, muitos avanços foram alcançados, tanto para a compreensão quanto pelo imaginário sobre o universo. Aí existem vários filmes que falam, né, que tentam mostrar como surgiu, como foi. Alguns são bem, né, surreais, assim, né, nada a ver com o que a história fala, né, com o que a ciência fala. E outros já são bem dentro do que, né, a gente estuda aí nos livros de ciências, nos livros de geografia. Assim, por meio de sondas, satélites, viagens espaciais, telescópios, conseguimos receber informações que nos ajudam a desvendar a história do nosso planeta Terra e do universo. Além de conceber como foi possível um planeta ter seres vivos, portanto, a observação do universo nos levou a respostas nunca antes imaginadas. Vamos a um exemplo. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e é formada por um material cósmico diverso, que se aproximou pela ação da gravidade e aos poucos foi se compactando após a formação do Sol. Antes disso, não havia planetas, tampouco havia as formas de vida que nós conhecemos na Terra. É necessário termos em mente que o espaço sideral, o espaço geográfico são diferentes. Espaço geográfico, como você deve lembrar, engloba os elementos naturais e o que construímos pelo homem, naturais e culturais. Já o espaço sideral, além das estações espaciais, ou mesmo da região da Lua, a qual os astronautas chegaram, há pouquíssimos objetos construídos pelos seres humanos. Então, a maioria da paisagem do espaço sideral é natural, tá? Então, ali o que vai ter artificial? Os satélites artificiais, que foi o homem que mandou para lá, para poder mandar as imagens para a Terra, né? Então, assim, alguns aparelhos também feitos pelo homem que ficam lá, né, vendo cometas, vendo os astros, analisando, estudando. Mas a maioria da paisagem sideral que a gente vê, ela é natural, né? Ela sempre esteve lá. Quando a gente fala sobre os planetas, quando a gente fala sobre a vida, a gente tem que analisar assim. A localização do planeta em relação ao Sol, por exemplo, a Terra, nós somos o terceiro planeta, né, em relação ao Sol. Isso faz com que o calor do Sol não seja tão brusco, tão quente, né, tão avassalador que ele chegue a nos queimar, por exemplo. Então, essa distância que tem em relação ao Sol ela é propícia para a vida na Terra. Esse aquecimento do Sol também faz com que os nossos rios não sejam congelados. Então, a gente sabe que para ter vida precisa ter água. Que a nossa mata, que a nossa natureza seja exuberante, que nós tenhamos oxigênio. Então, esses são os principais fatores para a vida: água, oxigênio e calor que não queime. Calor, né, que a nossa pele possa sobreviver àquele calor. Então, nós estamos numa posição, o planeta está numa posição em relação ao Sol propícia, que nos dá todos esses fatores de forma positiva. Então, isso faz com que o nosso planeta
tenha vida. Por exemplo, o primeiro planeta próximo ao Sol, ele é quente e insuportável. Não tem como ter vida lá. O segundo, a mesma coisa. Nós estamos na temperatura amena. Quando chega no quarto planeta, o que acontece? Já é congelado, já não pega tanto calor do Sol. Então, já é frio demais para poder ter vida. E assim são os outros. Então, assim, essa posição do planeta Terra em relação ao calor do Sol é que faz com que nós tenhamos tudo isso que a gente tem, né? E por isso que é estudado vida em outros planetas, né? Marte, por exemplo, é muito questionado porque Marte é o próximo planeta depois da gente. Então, assim, porque nós temos vida, né? Então, esse estudo sobre Marte. Mas o que percebe-se em Marte? A falta d'água, né? Porque lá a água já é congelada, tá? Então, se não existe água, não existe vida, porque os seres precisam de água para sobreviver. Se não existe água, não existe floresta, porque a floresta precisa de chuva, né? Então, assim, a água é um fator primordial. A partir do momento que eu tenho água, eu tenho vida, eu tenho floresta, eu tenho oxigênio. Então, é um fator puxando o outro. Então, se falta um desses fatores, então já é muito mais difícil a existência de vida. Existem, né, aquelas pesquisas científicas sobre extraterrestres que nunca foram comprovadas, né? Então, assim, nunca houve realmente uma comprovação de que realmente exista vida em um outro planeta. Há muitas fofocas, muitos rumores, muitos medos, as pessoas acreditam, né? Algumas pessoas até imaginam que sim, mas isso nunca foi comprovado. Cientificamente não existe, tá? Nunca foi comprovado. Então, o universo, na página 231, tá? Ele abrange o quê? Não só os planetas, ele abrange estrelas, planetas, cometas, meteoritos, asteroides e tudo aquilo que a nossa galáxia vai oferecer, tá? Então, o universo ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Eu vou pedir para vocês lerem, tá? Isabelle, lê para mim o universo. Pode ler toda essa parte aí, tá? Você já se perguntou o que é o universo? Como surgiu? Caso a resposta seja sim, parabéns! Você se reuniu a um seleto grupo de pensadores. Por universo, nós entendemos todo o conjunto dos elementos que existem dispersos no espaço. Em outras palavras, é nele que está tudo aquilo que somos capazes de perceber como objetos reais. O universo surgiu e começou seu processo de expansão ao tamanho atual há cerca de 13,3 bilhões de anos. A formação do universo caracterizou-se pela liberação de uma enorme quantidade de energia que estava concentrada em um único ponto, em que toda a matéria que temos foi dispersa foi liberada em direção ao espaço sideral, como se fosse originária de uma grande explosão. Isso. Então, assim, quando a gente fala desse calor preso, ele está falando do centro da Terra, que seria o núcleo da Terra. Então, para a ciência, existia um calor no núcleo da Terra que estava preso, certo? Para quem a gente vai estudar sobre isso, o núcleo da Terra então ele é composto por lava, né, de vulcão, lava derretida, então é um quente insuportável, né? Então esse calor ele foi se acumulando, criando gases e de repente, pum, estourou. Essa explosão, chamada Big Bang, é que deu origem então a tudo que a gente conhece hoje, através de uma explosão de gases, poeiras e restos de pedras, tá? Então, assim, essa é a explicação que a ciência tem em relação ao surgimento do universo, certo? E aí a gente vai continuar. As estrelas, vai lá, Júlia. As estrelas são objetos esféricos formados a partir de nuvens de gases. Nebulosas. Os gases que predominantes as compõem são hélio e hidrogênio. O núcleo das estrelas é formado por materiais provenientes de inúmeras funções, uniões e fissões, quebras, de átomos desses dois gases, que ocorrem em temperatura bastante elevada.
liberam grandes quantidades de energia que lhe conferem luz própria, característica que diferencia as estrelas de outros astros ou corpos celestes, de menor massa e volume. O Sol é o objeto celeste mais visível da Terra, é uma estrela. Isso. Então, o Sol ele tem luz própria, a gente fala, né? Porque ele ilumina outros astros, mas ele não precisa de ninguém para iluminar ele, né? Então, ele assim, ele é a gente fala o divisor de águas, porque é através desse aquecimento do Sol que a vida pode existir, né? Então, é através desse calor, claro, a quantidade certa, que as águas vão descongelar, né, vão se tornar líquidas, né? E aí, através da água, a gente pode ter então a natureza, a gente pode ter a vida humana, né? E através da natureza a gente pode ter o oxigênio. Então, assim, é um processo. E o Sol é a estrela que nos dá essa característica, né, de possibilidade de vida, tá? Então, por isso ele é tão importante para a nossa vida, tá? Tanto que quando você tem um bebê em casa, um bebê recém-nascido, né, ele tem que tomar banho de sol pela manhã, né? Por quê? Porque o sol ele vai fazer com que esse bebê tenha saúde, né? Então, assim, né, colocar um bebê lá 10 horas da manhã, né? O sol pelando, né? É o sol da manhã, aquele sol das 8 horas, né? Deixar ele tomar um leve banhozinho de sol, por quê? Porque tem proteínas, né? E isso faz bem para o bebê. Então, assim, o Sol é extremamente importante para a nossa vida. E é um dos astros mais lindos que nós temos no planeta, tá? É o astro que ilumina outros astros, tá? Depois nós vamos falar dos planetas e os seus satélites. Vai lá, Gustavo? Os planetas são corpos celestes em formato, assim como as estrelas, sua massa abatida a ponderação gravitacional é um material residual das próprias estrelas, embora, ao contrário delas, não possuam luz própria. Alguns corpos celestes, como a Terra e outros planetas menores, podem ser essencialmente rochosos, já outros podem apresentar uma atmosfera gasosa mais densa, extensa, como os maiores planetas do nosso sistema solar. Os planetas também podem ser satélites naturais, corpos celestes predominantes, rochosos que os orbitam, por exemplo, o satélite natural da Terra e a Lua. Gente, então os planetas são seres iluminados, tá? Quando a gente fala em seres iluminados, são seres que recebem a luz do Sol, que são iluminados pelo Sol, tá? Então os planetas eles são de extrema importância porque eles fazem uma rota natural e essa rota é que faz com que exista então todo um processo, né, na formação da galáxia, tá? Então assim, estudar geografia é você realmente se abrir a mente para receber informações que a gente às vezes fica só no imaginário, né? Porque, por exemplo, quando você fala dos Estados Unidos, né? Aí você tem a possibilidade de viajar e conhecer realmente os Estados Unidos na prática, né? Se você tiver dinheiro, né, e conseguir, a gente vai, né? Mas é quando a gente fala, por exemplo, de Júpiter, né? Então a gente fica mais na teoria mesmo, né? No que a gente lê, no que a gente estuda, no que se fala nos livros. Mas a gente não vai pegar um avião e vai para Júpiter, porque não tem como, certo? A não ser que você vire um astronauta, né? E você trabalhe nessa área e você então vai conhecer o universo. Pode à vontade. Então a gente assim, quando a gente fala de países é mais fácil, que talvez um dia você consiga realmente conhecer, você vai lembrar, olha, aquela professora lá, quando eu estudava lá no 6º ano, falava, né, disso, daquilo, e você vai ligar os fatos. Agora, quando você fala de planetas, aí fica mais difícil você conhecer realmente, né, na realidade, né? Aí você tem que se transformar num astrônomo, né, numa profissão na área que trabalha o sistema solar para você realmente conhecer mais afinco. Mas enfim, é uma área muito legal, tá? É uma área muito interessante, que traz aí informações muito legais, certo?
Depois tem os asteroides, meteoritos e cometas, que são 3 em 1. A gente vai entender por quê. Porque, na verdade, de um a gente consegue formar os outros 2. Então, são 3 em 1. Conforme ele vai, né, entrando no planeta, ele vai se transformando, tá? A gente vai ver sobre isso agora. Quem vai ler para mim agora? Eduardo, quer ler? Lê alto, tá, Eduardo, para prof. Página 233. Asteroides, meteoritos e cometas. Os asteroides são corpos celestes rochosos de formatos irregulares, sem atmosfera, menores do que um planeta, e a maioria dos satélites naturais podem ser encontrados agrupados em faixas que orbitam o Sol, chamadas de cinturões. O cinturão de asteroides mais próximo de nós, também chamado de cinturão principal, encontra-se no álbum de pós-Marte, o cinturão de Kuiper. Outro exemplo localiza-se após Netuno, mas há outro asteroide vagando livremente pelo espaço. No cinturão mais próximo da Terra, há um planeta anão chamado Ceres, que é 3,5 vezes menor que a Lua e, até pouco tempo, um fragmento menor do que um asteroide que vaga pelo espaço antes de colidir com a atmosfera, recebe o nome de meteoroide. Ao atravessar a atmosfera terrestre, o meteoroide desce espaço assim chamado meteoro ou estrela cadente, caso a atmosfera unida com a superfície é denominado meteorito. Dependendo do tamanho, os meteoritos podem causar estragos ao atingir de grande proporções, alterou o clima do planeta e foi a principal causa da extinção dos dinossauros. Já os cometas são corpos formados por rochas ou fragmentos rochosos, poeira e gelo que desgarram de regiões como a nuvem de Oort, que envolve o sistema solar e se dispersa até seus limites. Quando os cometas se aproximam do Sol, parte do gelo superficial é derretido, forma uma trilha que recebe o nome de cabeleira e se estende no sentido oposto ao sul. Alguns cometas chegam a perder todo o gelo que possuem e, dependendo do tamanho e de sua composição, acabam se decompondo ou vagando pelo espaço como um asteroide errante. Isso. Então, os asteroides são corpos celestes rochosos e irregulares, não tem um tamanho certo, tá? Sem atmosfera, né? E que ficam orbitando aí no planeta. E quando eles adentram, então, o planeta, eles se tornam fragmentos menores. Então, esses fragmentos menores, que são partes desses asteroides, recebem o nome de meteoroide, que são pedaços menores dos asteroides, tá?
Depois, ao atravessar a atmosfera terrestre, esse meteoroide, que é um asteroide menor, olha só, que confusão, né? Ele se acende, pega fogo, recebe o nome de meteoro, porque ele pega uma velocidade maior e por isso ele pega fogo, porque ele está mais leve, ele é menor, tá? E aí depois, né, quando ele cruza a atmosfera e colide com, né, o nosso planeta de verdade, então ele recebe o nome de meteorito, porque ele perde o fogo, ele fica pequeno, né, então ele já recebe outro nome, tá? Mas todos eles partem de um só, que é o asteroide, que é o primeiro, tá? Então a gente lembra ali, ó, e já os cometas, tá? São corpos formados de rochas e fragmentos e que, quando passam perto do Sol, eles começam a se descongelar. E quando eles começam a se descongelar, eles formam uma cauda, uma cabeleira. Então, quando você vê eles através de um telescópio, se a gente conseguir um dia ver um, você vai perceber que ele forma tipo se fosse a cabeça e um cabelo atrás. Por isso que, né? E aí ele recebe, então, o nome de cometa, tá? E ele pode até chegar à Terra, né? De vez em quando acontece isso a cada tantos 100, 200 anos. Às vezes ele cai dentro do mar, né? Às vezes ele cai mesmo na atmosfera terrestre, tá? Aí causa alguns estragos ali, né, para quem está nos arredores, mas isso é um acontecimento que demora anos e anos para acontecer, tá? Como se fosse um milagre mesmo acontecer. Mas assim, acontece, já aconteceu e pode acontecer novamente. Então assim, o asteroide é o primeiro, a gente fala assim, né? Então ele é formado por rochas e ele é irregular, não tem um tamanho aparente medido corretamente. Depois ele vai se decompondo, depois nessa decomposição ele transforma-se em meteoroide e depois ele se fragmenta mais, se transforma em meteoro, até ele ficar bem pequeno e se transformar em meteorito, tá? Então do asteroide a gente tem essas três formações. E depois os cometas já são formações rochosas que ao passar próximo ao Sol acabam se descongelando, formadas de gelo, se descongelam formando uma cabeleira, né, de água, né, que acompanha ele. Então por isso ele recebe então esse nome de cometa, tá? As galáxias, nossa galáxia é a Via Láctea, né? Vocês já sabiam disso, né? O nome da nossa galáxia é Via Láctea. Então todos nós percebemos. Nossa, hoje eu tô difícil, as letras estão tomando forma na minha cabeça, né? Todos nós estamos inseridos nesta galáxia, a Via Láctea, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas agora, então. Quem vai ler para mim é a Estelle. Vai lá, Estelle. Estela, né? Desculpa. Estela, vai. As galáxias são grandes conjuntos de corpos celestes diversos compostos por uma região central repleta de material concentrado, na maioria das vezes apresentam um gigantesco buraco negro no meio. São formadas também por orlas periféricas, o menor número de astros à medida que se distanciam de seu centro. As galáxias são compostas por um incalculável número de estrelas reunidas em sistemas pela atração gravitacional constante que exercem sobre corpos menores, mantendo planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas, poeira e gases em sua órbita. Em cada galáxia existem inúmeros sistemas. O sistema solar, do qual a Terra faz parte, é um exemplo. Ele integra uma galáxia denominada Via Láctea. Certo, então nós estamos vendo aí na imagem uma ilustração que representa a nossa galáxia, a Via Láctea. Então, pela explicação, o que acontece? Vocês estão vendo que parece assim, vamos fazer uma comparação, ele parece um tornado de vento, né? Só que é claro, isso lá em cima, no espaço. E aí, ao redor de toda essa turbulência de movimentos, ali estão inseridos as estrelas, os planetas, os satélites, os meteoros, meteoritos, todos os corpos que fazem parte do sistema solar. Então, essa galáxia ela é importante porque ela mantém todos esses corpos em órbita, ou seja, lá em cima. Já pensou se começasse a cair tudo isso? Né? Então, a galáxia ela mantém isso
no lugar onde eles têm que estar. Ela tem essa força gravitacional para manter esses corpos celestes lá em cima, certo? Gente, olha, tanto o nosso corpo, quanto o nosso planeta, quanto tudo que tem no planeta Terra, tudo é uma canção muito bem orquestrada. Tudo funciona da maneira como tem que funcionar no seu devido lugar, certo? Então a gente fala sempre que o ser humano ele é o maior responsável pela destruição do planeta. Quando a gente afirma isso, a gente afirma realmente o ser humano ele é o maior responsável pela destruição do planeta. Por quê? Porque tudo na Terra é uma canção, é uma música. Cada música tem a sua nota no lugar certo, o instrumento musical que vai tocar no lugar certo. A partir do momento que a gente começa a mexer nisso, desmatando, estragando, né, deteriorando, a gente começa a alterar o que a natureza fez, certo? A partir do momento que a gente altera, alguma coisa errada acontece. Aí vem as catástrofes naturais, né? Deslizamentos de terra, certo? Aí inundações, né? Então assim, todas as catástrofes acontecem por quê? Pela ação do ser humano. Quando eu faço a construção de uma cidade, por exemplo, eu vou destruir ali uma paisagem enorme para construir a cidade. Não, tudo bem, é preciso destruir para construir. Quando eu vou construir, por exemplo, uma rede de asfalto, né? Quem tem pai arquiteto sabe disso. Que a gente precisa fazer o quê? Primeiro o que vem de baixo, as encanações, as tubulações. Por quê? Porque a água precisa ir para algum lugar. Porque se vem uma chuva forte e ali só tem asfalto, o que vai acontecer? Aquela água vai se acumulando, porque não tem para onde aquela água correr. Então, a água a tendência é só subir, alagar. Para que isso não aconteça, esse alagamento não aconteça, o que tem que ter? Tem que ter uma rede de esgoto. Tem que ter tubulação embaixo da terra para onde essa água possa ir. O que acontece na nossa cidade é isso. Quando o Peixoto Peixoto não é uma cidade projetada. Quando o Peixoto aconteceu de se formar, pela vinda, pela descoberta do ouro, e foi aquele PPP, então muitas pessoas vieram para cá e se fez a cidade. Ela passou a existir. Mas depois, na hora da infraestrutura, do planejamento, de se fazer as ruas, os asfaltos, o que aconteceu? Essa estrutura que fica debaixo da terra, ela não foi bem feita ou ela nem foi feita. E aí o que acontece hoje é isso, quando chove, principalmente nas avenidas principais, a tendência é a água subir e alagar as lojas. Isso é um defeito de infraestrutura, é o que faltou na nossa cidade, né? Mas faltou agora? Não, vem faltando faz muitos anos, isso vem faltando de 20 anos atrás. Isso não é um processo que ele é atual, é um processo que ele é histórico. De entra prefeito, sai prefeito e nunca é feito o que tem que ser feito da maneira certa. Então não é a culpa desse ou daquele, é a culpa de todos, né? Em conjunto. É um conjunto de culpa que vai desde quem mora na cidade, joga o papel de bala no chão, que joga o lixinho no chão, que joga a latinha. Então assim, vem a partir de mim. Então, a partir do momento que eu, como ser humano, eu altero a natureza de uma forma que ela não consiga se defender de mim, eu vou estar projetando uma futura catástrofe ambiental para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Porque normalmente isso demora-se anos para acontecer. Não acontece às vezes comigo, mas vai acontecer com alguém no futuro, né? Então, às vezes as pessoas não pensam nisso, que daqui a 20, 30 anos teremos outras pessoas aqui que precisam dessa mesma estrutura para sobreviver e que as nossas ações vão destruir isso, né? Então, eu sempre falo, cada um de nós tem que fazer a sua parte, não ficar olhando se o outro faz ou não faz. Eu faço a minha, pelo menos a minha consciência quanto cidadão está limpa. Se o outro vai fazer ou não, ele que vai pagar pela consciência do que ele faz, né? Então, assim, as pessoas tinham que começar a cuidar mais de si mesmos, porque a partir do momento que o primeiro começar, os outros vão começar a perceber que o caminho é o que é certo, nunca é o que é errado, entende? O caminho sempre é o que é certo é certo. Não existe uma opção, né? Então, assim, a natureza, tanto a terra, como se a parte onde a gente pisa, quanto
o universo, que é a parte que a gente não consegue tocar, que está lá em cima, eles necessitam dessa sintonia, dessa música orquestrada que é tocada, cada um com seu instrumento, cada um com as suas notas musicais no lugar certo, para que tudo funcione da maneira correta. Então, se eu vou poluir muito aqui na Terra, né? Então a Via Láctea vai sentir, o universo vai sentir. Por quê? Porque a camada de ozônio está cada vez mais aberta. Por quê? Por causa do índice de poluição, por causa das indústrias, da fábrica, né? Então quem é que faz as indústrias e as fábricas? Não somos nós? Somos nós que construímos. Não somos nós que queremos ganhar dinheiro? Então assim, essa aceleração nesse processo industrial, ela vai modificando todo o sistema solar. E aí a gente depois recebe chuvas ácidas, são chuvas poluídas de volta pra gente, causando doenças de pele, causando mortes de animais, né? Então a gente recebe uma mudança climática, que é dar seca na época que era para chover, chove na época de dar seca. Então tudo isso são o quê? São respostas que a natureza devolve pra gente das ações que nós, seres humanos, fazemos aqui na Terra. Certo? Então são respostas. Alguns lugares sofrem muito mais com essas respostas e outros lugares sofrem menos. Mas essas respostas elas chegam, certo? Chegam através das nossas ações. E quem sofre no fim somos nós mesmos. Porque somos nós que necessitamos de oxigênio para sobreviver, somos nós que necessitamos de água potável, né? Então, nós é que vamos sofrer no futuro. Eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, chama-se Carta de 2070. Marquem aí no cantinho da apostila para vocês pesquisarem, vocês assistam. Ela é um vídeo, mais ou menos uns 10 minutinhos, ó. Carta de 2070. Gente, percam 10 minutos do dia de vocês, mas assistam. E daí, na próxima aula que eu tiver aqui na sala, a gente vai conversar sobre ela. Ela fala um pouco sobre a falta de água em 2070. As pessoas serão carecas porque não tem água para lavar a cabeça. Muito linda, eu chego me arrepio de lembrar. Quero que vocês assistam para vocês verem. E é uma realidade, viu? Não é uma história que pode não acontecer. Não, é mais evidente que aconteça pelo mau uso da água que a gente faz do que de não acontecer, tá? Então eu gostaria muito que vocês assistissem mesmo, que é bem a realidade que a gente vive no planeta hoje, desse desperdício, dessa poluição desenfreada por conta do consumismo, por conta de poder ter mais coisas, objetos, fábricas, indústrias, né, exportação. Então, assim, essa poluição exagerada, essas queimadas exageradas. Então, essa carta, ela vai falar, mostrar para vocês, certo? Mais ou menos como será o nosso futuro aqui no planeta Terra, em 2070. Mas assistam, tentem ver para vocês verem que legal que é, tá? Eu não sou, gente, assim, não confunda, eu não sou defensora, por exemplo, de você não poder trabalhar, entendeu? Não poder, por exemplo, garimpar, não poder desmatar. Não, eu sou a favor que tudo que tem que crescer precisa, né, de certo, destruir algum pedaço para poder evoluir. Eu sou a favor do quê? De uma preservação consciente, né? De que se eu, por exemplo, tenho uma terra e eu garimpo nessa terra, certo? Se eu usei essa terra, eu retirei dali um dinheiro para o meu sustento, então por que depois de terminar de garimpar eu não posso devolver para aquela terra aquilo que eu tirei dela? Então tampar os buracos que eu fiz, replantar algumas árvores ali em cima. Eu sou a favor dessa conscientização do que se eu posso fazer um pouco, né, para que melhore, por que eu vou fazer o que não melhora? Certo? Então eu sou a favor dessa conscientização, tá? Tá? Então assim, eu sou a favor dessa conscientização de que se eu uso a terra e ela me dá o sustento para minha família, então nada mais justo do que eu devolver para ela, né, a natureza que eu encontrei antes de destruir ela. Então, garimpei, fiz o buraco, eu vou lá, tampo o buraco, planto umas 2, 3 árvores, não precisa ser muito não, e vou fazer garimpagem em outro lugar.
Não falo só do garimpo não, gente. Eu falo também da cidade. Eu destruí a natureza para construir uma cidade. Por que não fazer um parque ecológico dentro dessa cidade? Então, depois que essa cidade está pronta, eu pego um lugar, um lote, né? Faço um parque ali, faço uma paisagem bonita, né? Algo que vai trazer para aquele lugar um ambiente agradável para as famílias poderem ir lá, andar, passear, e também vai ajudar a natureza. Então, assim, são ideias, são formas da gente conscientizar as pessoas de que a natureza ela existe para o nosso bem e que somos nós que estamos estragando ela, né? Ela já existia ali antes da gente chegar. Então, a gente precisa, claro, sustentar nossa família, a gente precisa trabalhar, mas também a gente precisa da natureza. Ninguém sobrevive sem oxigênio, ninguém sobrevive sem água, né? A gente precisa. Então, a gente tem que ter consciência de um futuro daqui a 30, 40 anos, onde os nossos filhos, os nossos netos também vão ter o direito a usar isso que a gente usa hoje. Quantas vezes vocês passam nas ruas na época das secas e vê pessoas molhando a rua com mangueira? Quer desperdício de água mais, eu chamo de besta, né? Do que esse. Por que não pega então essas máquinas faz tudo? É um dos trem que mais gasta água na vida. Então enche um tambor aí de 200 litros e vai molhar a rua com água com sabão, né? Então essa água já está poluída. Não, pega a aguinha limpa que vem da mangueira, tratadinha, e lá na rua. Sério, gente, não é sem noção uma coisa dessa? Então, assim, são coisas pequenas que as pessoas fazem e quantos litros de água não vão ali? A água que tem muita gente na região nordeste do Brasil mesmo, que as pessoas não têm água para beber. Então as pessoas assim, não têm empatia, sabe? Não pensam numa preservação consciente do que né? Tantas coisas que a gente poderia fazer dentro da nossa própria casa, economizar um monte, e às vezes a gente, por preguiça, por achismo, né? A gente acaba esbanjando, né? Mas vamos continuar aqui, que a gente fala demais, né? Oi, meu amor, pode sim. Aí a gente chegou ali nas atividades, ó, da página 235 e 236. A gente vai responder essas atividades agora, tá? Para os alunos que estão em casa aí também, responder as atividades da página 235 e 236 da apostila até a nossa próxima aula.